Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Queridos e amados irmãos, caros professores da Escola Dominical, é com muita alegria que eu saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma vez juntos estudarmos mais uma lição da nossa revista da Escola Dominical da Sala dos Juvenis, revista esta que tem consigo o seguinte tema geral: Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. Nesta ocasião, estudaremos a lição de número 11, que será ministrada no dia 15 de março, e esta lição traz consigo o seguinte tema: Ageu, o povo da aliança, tem uma responsabilidade com Deus. O livro de Ageu, que é um livro, assim como os demais livros dos profetas menores, que representa pouco conteúdo escrito, um livro de apenas 2 capítulos, e o profeta levantado por Deus, o profeta Ageu, tem a responsabilidade de levar ao povo uma mensagem de encorajamento, de levar ao povo uma mensagem de motivação. E aqui nós entenderemos em que contexto Ageu está inserido, por que Deus o levanta, por que da sua mensagem, a quem ele falava e o conteúdo profético que ele acaba ministrando ao povo. Os nossos objetivos que a Casa Publicadora vai nos tecer para que eu e você, professor, possamos utilizá-los dentro de sala de aula são os seguintes: destacar o reino de Deus como a prioridade de nossa vida, estimular aos alunos a ficarem firmes e constantes na obra do Senhor e encorajar os desanimados a prosseguirem no propósito de Deus. O nosso texto áureo está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 58, que nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A nossa introdução nos diz assim: o Salmo 126 relata o momento de libertação dos judeus das mãos do opressor. Ao retornarem do cativeiro, os israelitas estavam como os que sonham, mas ao se depararem com Jerusalém, a motivação deles de reconstruírem o templo arrefeceu. A cidade estava muito destruída. Assim, a nação hesitou em reconstruir o templo do Senhor. Entretanto, Deus levanta o profeta Ageu para fazer frente a tal desânimo e mostrar aos judeus que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Adentrando, portanto, o tópico de número 1, falemos sobre o contexto histórico ao qual Ageu estava inserido. Meus irmãos, para sintetizarmos o contexto histórico e entendermos a quem Ageu pregava, por que Deus o levantou e em que momento ele falou ao povo, entendamos que este contexto dos profetas menores é um contexto que segue sim uma sequência cronológica. E neste propósito, Ageu está inserido em um momento onde o povo acaba de retornar de um exílio babilônico. Pós-exílio babilônico, em 70 anos de exílio, o povo, ao ser liberto, retorna então à terra prometida. E neste sentido, eles têm consigo o encorajamento, têm consigo a responsabilidade de efetuar, de fazer a reconstrução do templo que outrora havia sido destruído. Mas ao chegarem em Jerusalém e verem a devastação que a cidade estava, o povo acaba sendo munido do desânimo, acaba sendo munido de não entender como conseguiriam reconstruir o templo estes que eles tinham como referência o templo que Salomão havia reconstruído e toda a sua grandeza e todo o seu luxo em construção. E os judeus então tinham consigo aquela responsabilidade de fazer a reconstrução, mas carregavam consigo o impedimento, o pouco recurso que tinham para fazê-lo na estrutura e de forma como eles tinham como referência anteriormente. Mas Deus não deixa com que o povo se esmoreça, não deixa com que o povo desanime para com essa reconstrução,
e lhes dá uma promessa, a promessa de que a glória desta segunda casa seria maior do que a da primeira, ou seja, para que eles não desanimassem quanto à grandeza ou quanto à estrutura para a qual eles destinariam e conseguiriam efetuar, mas que Deus faria-se presente nesta reconstrução. Deus traz uma determinação, Deus leva ao coração do rei Ciro, rei da Pérsia, que ele libertasse o povo de Israel e desse a eles a possibilidade de retornar à sua terra prometida para que fizessem ali a reconstrução do templo. Nós podemos ler isto no livro de Esdras, no capítulo de número 1, no versículo de número 1 ao versículo de número 4, que nos diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar os ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então nós vemos aqui a determinação, Deus colocando no coração do rei Ciro, rei da Pérsia, o propósito de dar ao povo a possibilidade de retornar a Jerusalém e efetuar a reconstrução do templo. No entanto, nesse sentido, quando o povo chega em Jerusalém para efetuar a reconstrução do templo, há muitas oposições, muitas forças contrárias que acabam desabilitando e desanimando o povo para que essa reconstrução fosse efetuada. E nesse sentido, passam-se 17 anos sem que o povo, de fato, consiga terminar essa reconstrução. Há sim um início dessas obras, mas o povo acaba esmorecendo, acaba desanimando e parando. E há um período de 17 anos com essa reconstrução congelada. Neste propósito, há então, após 17 anos, por volta do ano 520 a.C., no segundo ano do reinado de Dário, Deus levanta dois homens para trazer ao povo o estímulo novamente de efetuar essa reconstrução. Deus utiliza da vida de Ageu e da vida de Zacarias, homens que têm os seus ministérios estabelecidos lado a lado. A Bíblia até vai nos ressaltar em alguns momentos a ordem cronológica, a ordem de fatores onde cada um destes homens estava inserido. O livro de Ageu, por exemplo, é munido de muitas datas, é munido de muitas características que vão nos dar possibilidades de entender o momento exato onde Ageu pregava. E neste sentido entendemos que o ministério de Ageu e de Zacarias foi estabelecido lado a lado, ombro a ombro. Estes dois homens estiveram trabalhando para que o povo de fato voltasse a reconstruir o templo. E então, nesse período, houve novamente uma oposição, mas desta vez por Tatenai, que era governador da Pérsia. Nós podemos ver este contexto no livro de Esdras também, capítulo de número 6, versículo 13 ao versículo 15, que nos diz assim: Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente, conforme ao que decretara o rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Nós vemos aqui que este homem, Tatenai, agiu diligentemente quanto a esta reconstrução. Colocou-se como opositor, colocou-se
como um bloqueio para que essas obras continuassem. Mas é interessante entendermos que o próprio livro de Ageu já vai nos identificar que Dário traz então um novo decreto este que trazia ao povo, sim, como desembargando esta obra. Então, meus irmãos, nós entendemos no contexto histórico que o povo passava por um momento onde o desânimo e as forças contrárias faziam com que eles não conseguissem ser munidos de força própria, de vontade e de estímulo para terminar e fazer a reconstrução deste templo. Havia também uma precariedade, poucos recursos que lhes faziam comparar o templo anterior, Templo de Salomão, que foi construído sobre muitos recursos, sobre uma grandeza tremenda, com esta possibilidade de reconstrução. Possibilidade estas que tinham sim poucos recursos, que não tinham possibilidade de efetuar uma construção de um novo templo, assim como havia sido o anterior, a qual eles tinham referência. Mas nesse sentido, Deus faz uma promessa de que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Ou seja, o Senhor estava de fato naquele propósito. O Senhor estava assinando embaixo para com aquela reconstrução. E não era a grandeza do templo e todo o seu luxo que lhes faria ter a glória de Deus estabelecida ali, mas sim a promessa do Senhor de que a libertação deste povo, o retorno do povo à terra prometida, Deus colocando no coração destes homens, dos reis da Pérsia, dos governadores, este propósito de ajudar e de culminar para que o povo conseguisse estar de volta em Jerusalém, já era Deus mostrando que o propósito dele era sim de estabelecer uma nova aliança com o povo e de que eles conseguissem de fato restabelecer este templo a qual haviam perdido. Adentrando, portanto, a estrutura do livro, nosso tópico de número 2, que nos falará um pouco sobre a estrutura do livro de Ageu, nós temos uma divisão que nos vai falar sobre 4 divisões proféticas, 4 temas proféticos ao qual o livro de Ageu vai tecer. A primeira divisão é a chamada ao compromisso. Trata-se da aliança de Deus que é estabelecida, já é iniciada pelo rei Dário, que revoga o decreto anterior que embargava essa reconstrução, e Deus a partir dali faz a primeira profecia dirigida a Zorobabel, ao governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote. A função destes homens, neste primeiro momento profético, era de despertar no povo, admoestá-los e encorajá-los para com esta reconstrução, de que o povo a partir disso se interessasse. O povo neste momento estava agindo como de uma maneira diligente quanto à reconstrução. Não havia por parte do povo um despertar, um interesse, um encorajamento genuíno para fazer a reconstrução. Inclusive, em uma parte do seu texto, Ageu vai descrever a seguinte sentença: cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ageu dizia isso no sentido de que cada um deles corria a partir das suas próprias vontades, cada um deles efetuava atitudes e tinham práticas que culminavam apenas em estabelecer riquezas para si próprio, em reconstruir aquilo que eles haviam perdido para si mesmo. Eles queriam então, neste sentido, fazer suas próprias fortunas, estabelecer de novo as suas próprias finanças e as suas próprias posses, e esqueciam-se da casa do Senhor. A casa de Deus, nesse sentido, estava abandonada, a reconstrução embargada, parada, o povo desanimado em reconstruir o templo. Mas para si mesmo havia um encorajamento, havia sim uma motivação, mas para fazer aquilo que era tangível a si próprio. Era um momento onde o povo estava munido de um egoísmo pessoal, onde cada um deles praticavam coisas e a reconstrução do pós-exílio babilônico, mas para que conseguissem adverter conquistas pessoais e não para com a casa de Deus. O segundo tema profético cabe à chamada motivacional. Deus utiliza da vida
deste homem, do profeta Ageu, para levar ao povo as recordações acerca do primeiro templo e lembrá-los de que Deus fazia-se presente ali. A reconstrução do templo não é simplesmente algo material, não é simplesmente algo físico, mas é Deus baseando-se, a partir disso, a sua soberania e o desejo de ser honrado, o desejo que Deus tinha de novamente estar no meio do seu povo e fazer essa promessa, de que ali o povo de fato veria a sua glória, veria a sua presença, estaria mais próximo de Deus. Então Deus, para estabelecer a sua soberania, dá ao povo artifícios, ferramentas que lhe seriam suficientes para fazer essa reconstrução. E levanta um homem para que este levasse ao povo uma mensagem motivacional, uma mensagem que desse a eles a certeza de que Deus estava naquele negócio, de que Deus estava assinando aquele propósito e que ele tinha sim estabelecido aquele propósito de reconstruir o templo. Em Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 4, Deus diz assim: Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Inclusive, meus irmãos, esta expressão, Senhor dos Exércitos, é utilizada no livro do profeta Ageu durante 14 vezes, demonstrando consigo a soberania de Deus, o poderio de Deus neste sentido. Poder este que Deus já demonstrava ao libertar o povo, ao abrir as portas e dar a eles possibilidade de retornar à sua terra e de reconstruir o templo, onde Deus demonstraria a sua soberania e a sua vontade de ser honrado e glorificado pelo seu povo. As profecias que o profeta Ageu leva ao povo nesse sentido motivacional são profecias que transmitem expectativas de que Deus renovaria as suas promessas e a sua aliança para com o povo. A própria reconstrução do templo já é um traçado, já é uma evidência desta questão. A terceira chamada profética é a chamada à santidade. Os judeus trabalhavam na reconstrução do templo há 3 meses, quando veio a palavra do Senhor aos sacerdotes. Esta palavra foi uma palavra de santidade, uma palavra onde Deus requeria do povo que eles libertassem-se de toda a impureza, que eles deixassem para trás qualquer prática impura e estivessem ali de coração inteiro. Deus, nesse sentido, demonstra que ele não requer de nós apenas a prioridade, mas requer também a exclusividade. E este povo, que era um povo que continuava praticando sacrifícios no seu coração, o propósito não era verdadeiro. As práticas, a liturgia, como muitas outras vezes já vimos nesse estudo dos profetas menores, as práticas eram feitas. A liturgia, os cultos eram praticados. O povo continuava sacrificando ao Senhor, mas eram escassos do verdadeiro propósito e de um coração realmente estabelecido nesta aliança de estarem firmes no Senhor e de fato condizentes com o que o Senhor requeria de cada um. Então, a terceira chamada profética é uma chamada dirigida aos sacerdotes, esta palavra do Senhor requerendo santidade dos seus filhos. E a quarta e última chamada profética é uma promessa. Promessa essa de proteção a Israel. Esta palavra que é dirigida somente a Zorobabel demonstra de Deus a confirmação de que ele daria segurança e estabilidade a Israel por meio de um governo descendente de Davi. Para concluirmos esta lição, meus irmãos, falemos sobre a mensagem central do livro do profeta Ageu. Neste sentido, nós entendemos que a mensagem central do seu livro é uma mensagem de encorajamento. Diante destas mensagens, diante de todo o seu conteúdo escrito, nós entendemos a partir dos seus registros e aprendemos que, como servos de Deus, devemos estar comprometidos com a obra do Senhor. Ageu faz ao povo uma espécie de motivação, um encorajamento para lembrá-los apenas,
para lembrá-los de que Deus fazia-se presente naquele propósito, de que Deus era quem de fato tinha dado a eles todas as ferramentas possíveis, tinha abrido todas as portas e preparado o caminho para que o povo então retornasse à sua terra, para que o povo tivesse possibilidades de reconstruir esse templo. Então, o encorajamento que Deus coloca como tema principal da vida do profeta Ageu é um modo onde Deus demonstra a sua vontade de estar novamente com uma aliança estabelecida para o seu povo. E neste sentido, nós entendemos que Deus requer a prioridade e a exclusividade deste propósito. Deus não requeria do povo apenas essa vontade de reconstruir o templo, mas que além do fato de reconstruírem as suas fortunas, as suas posses, Deus requeria a primazia da questão. Deus requeria que eles primeiro reconstruíssem o templo, fossem motivados para estabelecer novamente a casa de Deus em seu meio. E a partir disso, tivessem um coração inteiro servindo ao Senhor. Aprendemos com Ageu que devemos estar firmes na palavra de Deus e devemos estar constantes na sua obra, encorajados a fazer e executar aquilo que Deus requer e pede que façamos, mas que façamos tudo isso com um propósito e um coração verdadeiro, entendendo que estamos comprometidos na obra do Senhor e de que Ele é fiel para abrir e preparar todo o caminho se de fato o servirmos com o coração inteiro. Que Deus em Cristo os abençoe. Um forte abraço. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.